Boa noite, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Luana, trabalho no Bioparque, na área de negócios. Então, hoje nós teremos mais uma edição das nossas lives, vai ser com o Paulo Almeida, nosso diretor de negócios. Vocês podem estar nos enviando as dúvidas, perguntas no chat. Então, ao final, nós vamos estar respondendo, o Paulo vai estar respondendo a todas as perguntas. Então, vou passar agora para o Paulo, para ele iniciar com vocês. Até daqui a pouco. Boa noite a todos. Acredito que todos estão conseguindo ouvir bem. Se puder mandar um joinha no chat aí, eu agradeço. Vamos respeitar os horários, né? Conforme combinado, para que a gente possa transcorrer bem nessa conversa, nesse formato de live, né? Enquanto eu vou falando aqui um pouquinho, eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. E aí ela pode ir carregando bem rápido para todo mundo poder acompanhar. Peço para todo mundo manter a atenção no quesito, principalmente do microfone, não tem problema interromper durante a apresentação, tá? Eu vou ficar numa fase apresentando um pouquinho, mas, por favor, tentem levantar a mão ou chamar no chat, que sempre vai ter alguém olhando para a gente poder ir tirando os questionamentos, mas acho que é bem importante manter o microfone desligado, levanta a mão ali, e aí, conforme a necessidade, a gente vai parando e conversando, tá? Mas eu acho que o ponto mais importante, antes da gente começar a apresentação, se vocês puderem me confirmar de novo se já apareceu a apresentação para vocês, que aqui para mim ela já aparece compartilhada. Se sim, manda um outro joinha aí, e aí a gente vai começar. Ótimo, ótimo. Qualquer problema imprevisto que for ter no meio, gente, vão escrevendo aqui, que tem toda a equipe por trás, aí a Gabi, o Murilo, a Luana, todos atentos, tá? Eu acho que tem bastante gente entrando ainda, mas tentem, de novo, vou chamar a atenção para tentar manter o microfone sob controle, o vídeo também, porque é tudo compartilhado, mas qualquer pergunta, por favor, vão escrevendo para não se perderem, e aí a gente vai construindo essa live juntos aí. Eu vou dar início, e aí nós podemos dar sequências depois, porque eu acho que vai demorar aproximadamente de 40 minutos a 1 hora para a gente falar um pouquinho sobre a apresentação, depende muito da interação que a gente vai ter. E eu queria dedicar muito mais tempo se a gente conseguisse evoluir muito para esses ganhos personalizados, para os questionamentos, para as perguntas que vão surgindo, porque essa metodologia de live ela vem muito da participação. A gente coloca um conteúdo, divide ele com vocês e vocês vão quicando aí, conforme a bola quica, vocês vão chutando e fazendo questionamentos, tá? Então, antes de mais nada, de uma maneira formal agora, obrigado pela atenção de todos, eu estou vendo que a gente já está chegando a um número legal de pessoas. Eu me chamo Paulo Almeida, sou diretor de negócio, estou nessa posição, né, de diretor de negócios hoje do Bioparque, no qual dentro da minha ossada entra essa árvore também de recepção de negócios, junto com toda a equipe e atração de empresas. Que aí eu tenho junto comigo o Murilo, a Luana, hoje o Vitor também, colaborando como um mentor-chefe, organizando parte desse desenvolvimento que a gente está tendo nas empresas, que é um negócio muito fantástico que está acontecendo. Para que a gente possa falar um pouquinho, e isso é muito interessante para todos que estão, tem alguns que é a primeira vez que estão acompanhando, tem outros que já estão acompanhando nossa metodologia, e a gente está na terceira temática, entre a terceira e quarta aula hoje, duas feitas pelo Dr. Luiz, depois pelo Éder também, que é o presidente da Prati. Agora a gente está chegando numa temática cada vez mais prática, focada,
para que a gente consiga ter resultados. É muito dentro da linha do qual a gente acredita na força de poder desenvolver as empresas dentro do nosso ecossistema. Então, vou seguir aí. Eu acho que é importante falar desse primeiro slide, a importância desses 3 símbolos que estão aqui embaixo, aqui, que é o Separtec, a IASP e a Emprotec, que são credenciamentos que nós temos já enquanto parque tecnológico no Bioparque. Nós somos reconhecidos pelo Estado do Paraná, pela Associação Nacional de Parques Tecnológicos do Brasil e pela IASP, que é International Association of Science Parks do mundo, que é a sede lá em Barcelona. E isso nos compete, nos dá um grau de legitimidade perante o mundo todo, perante outros parques tecnológicos também. Porém, o Bioparque tem algumas características únicas, e isso é muito interessante. Eu estar diretamente ligado a vocês no propósito de diretor de negócios faz parte disso também. Nós somos um parque tecnológico focado no desenvolvimento de vida. Dentro desse cenário, nós temos constituído um território. A maneira mais fácil de explicar o Bioparque é falar que nós temos um parque tecnológico no seu coração, desses 5 milhões de metros quadrados de terra, e no entorno está sendo construída uma cidade. E isso para muitos, e perante o modelo, principalmente brasileiro, de parques tecnológicos, é bem diferenciado. Então, nós temos um potencial de crescimento altíssimo, tanto dentro dos nossos eixos cinéticos, quanto na questão de conseguir fazer um crescimento para a urbanização. Isso é muito interessante. Eu convido a todos que não conhecem ainda, passarem lá para conhecer. É muito importante também citar e, na verdade, reverenciar, né, todo o esforço que tanto o Dr. Luiz quanto a Dona Carmen colocam dia a dia, tanto financeiro quanto de energia, para que o Bioparque se torne uma realidade. E é isso que a gente vem galgando dia após dia. Então, alguns detalhes para vocês se recordar. Nós somos um parque tecnológico focado para a inovação da vida, com 5 milhões de metros quadrados dentro do seu território, onde a gente tem todas as camadas territoriais de imobiliária, desenvolvimento comercial, cada fase vai ser desenvolvida, mas nós queremos muito e entendemos que as empresas são parte desse coração, do cerne de fazer acontecer o parque, é por isso dessa nossa live nesse momento aqui. Vou falar um pouquinho para que vocês entendam também de por onde eu andei, quem eu sou, qual é a minha experiência para estar aqui hoje falando para vocês. Então, durante essa minha jornada chamo de carreira experiência mesmo, né, história que foi sendo contada, eu pude viver em alguns ambientes que me ajudaram muito a compreender a volatilidade que envolve as empresas, o mercado e assim por diante. Então, desde pequeno eu venho inserido no ambiente empresarial de cunho familiar e eu acho que um grande marco que eu tive nesse período foi poder ser fundador, né, ter participado da fundação de uma startup que hoje já está se tornando grande, que é a Vitude. É uma das maiores plataformas, é um marketplace para terapia online. Isso eu fiz junto com a Tati Pimenta e com o Everton, que é aqui de Toledo também, a Tati lá de São Paulo, e nós fomos acelerados pela Startup Farm na época, junto ao Google Campus, lá em São Paulo. Nesse período eu pude entender muito melhor o que se fala quando é ecossistema, entender um pouco mais de medidas, métricas, modelos de negócio e, primordialmente, entender como gerenciar, como estabelecer focos para crescimentos, que é essa a temática no qual eu quero levar. Então, aqui fica um pouquinho para que vocês entendam e eu fico totalmente à disposição para ir ajudando cada um conforme os questionamentos forem feitos. Falando dessa área de empresas hoje do Bioparque, nós estamos com 63 empresas, né? Fechamos aí o período de junho a julho com 63 empresas. Essas 63 empresas hoje já geram mais de 200 empregos, então isso é muito importante para que vocês entendam. Em janeiro nós não tínhamos 20 empresas ainda, começamos a consolidar isso cada vez mais, entendendo a necessidade do que os senhores que estão aí do outro lado acompanhando esse momento têm. Então,
por nós termos um parque tecnológico privado on-demand side, nós não podemos fugir do cerne de entregar benefícios reais a quem está nos assistindo nesse momento. A gente se preocupa muito de entender e entregar para vocês valor. Valor no formato que para vocês gere ganho monetário, de faturamento, de número de colaboradores e assim por diante. Aqui conta um pouco desse nossa trajetória aí desde 2018, começando com as primeiras empresas lá, Microbras, 7NC, 2019 com a Maxicom, com a Junsoft, a MedCity, que são empresas da nossa região, e agora se expandindo cada vez mais e ganhando corpo dentro do ecossistema, né? E, consequentemente, criando uma órbita própria de atração, porque a partir do momento que você tem uma quantidade de empresas, a gente consegue ter força para pleitear inúmeros outros benefícios, que isso é primordial para os senhores que estão acompanhando aí, que nesse momento de colocar a empresa nos seus eixos, principalmente naqueles que estão na fase ainda de conseguir achar uma forma de escalar, é muito importante essa questão da rede de contatos para poder estabelecer isso para vocês. E normalmente essa rede vem por um custo, né? De um fundo, de um anjo e assim por diante. E aqui a gente acredita muito na capacidade que vocês mesmos têm de empreender. Só que tudo isso vem a partir de um know-how que foi pré-estabelecido pelo nosso fundador, o Luiz Donaducci, nos seus 30 anos mais de gestão que ele tem à frente do Grupo Prati. Então, nós podemos dizer que a gente trabalha com a experiência para formar cada vez mais as empresas que estão dentro do nosso ecossistema. E isso dá muito ganho para todos. Isso é muito importante. Então, recapitulando um pouquinho do que nós já fizemos, né, nessas All Lives, nós estamos na quarta, as duas primeiras All Lives foram ministradas pelo nosso fundador, Dr. Luiz Donaducci, e ele falou um pouquinho sobre implantação e a consolidação dos planos, né, dos projetos na área de marketing, de vendas, que são dois pilares estratégicos que têm a necessidade, que se baseia toda a empresa, independente do seu modelo. Depois entrou o Éder, presidente do grupo Prati Donaducci, que tem muita experiência, falou um pouco mais de marketing e vendas, citando o caso Prati Donaducci, que é um case a ser revisto por todos. Se vocês não acompanharam algumas dessas lives que teve, tanto a Luana quanto o Murilo já deixam um link para vocês aí no chat também daqui a pouquinho, para que vocês possam recapitular, porque o que a gente vai fazer cada vez mais ao entender base do conteúdo, a gente vai tentar evoluir. E essa evolução é por meio de uma adaptação, um tanto quanto refletindo sobre o que a gente está sentindo de vocês do outro lado e o que tem importância para vocês, para que realmente, após um momento como esse de All Live, vocês consigam ser, de alguma forma, ter algum valor agregado para aplicar na empresa de vocês. Isso é muito importante. A gente vai sempre colocar coisas práticas, aplicáveis, para que todos vocês acompanhem, ok? Nosso papel não é ser teórico, nosso papel é ir direto ao cerne para que vocês consigam aplicar isso hoje ainda na empresa de vocês para fazê-las crescerem. E aí entra a minha temática, que é foco e crescimento. Eu dei esse título independente do seu tamanho, porque hoje todas as empresas, gostando ou não gostando, elas precisam aprender. Desde as mais novas, as maiores conglomerados, a maior dificuldade que a gente tem no meio dessa dissonância de informação e de variáveis que a gente tem é conseguir estabelecer um foco, né? Um alvo para a gente conseguir permear e que esse alvo seja correto para que produza esse crescimento. Em suma, o que eu vou estar falando para vocês hoje é muito disso. E eu me baseio nisso, lembrando um pouco da minha história, do que foi contado ali, das minhas experiências. Então, é totalmente a aula prática voltada com a somatória minha de experiência de vida. E junto com toda aquela questão que já teve das aulas do Dr. Luiz, da aula do Éder também. Só vou tomar um golinho de água aqui, gente. Recapitulando para aqueles que entraram agora, qualquer pergunta que for ter no meio disso, daquilo que eu vou falando, por favor, vão guardando, colocando no chat aí, para depois a gente poder discutir isso com mais calma. E qualquer indagação, levanta a mãozinha aí do lado do mouse aí, para que vocês chamem a atenção e sejam atendidos. Então, nós vamos falar de foco e crescimento, só que na prática. Então, eu não vim falar de teoria.
Eu tenho que me basear nisso, mas eu vou usar esse conhecimento teórico aplicado à prática, porque todo mundo sabe, a partir do momento que tem a sua empresa, que está à frente dos seus negócios, que entre a teoria e a prática tem um muro, que normalmente é muito duro e que normalmente os empreendedores batem de cara de frente com ele. Eu passei por isso inúmeras vezes, acho que o case da Vitude não muito distante também o que a gente faz hoje no Biopark, é aprender sempre a se adaptar, a encarar essas obstruções, a aprender a desviar ou a prevê-las, sempre admitindo cada vez mais um aprendizado por esses erros e identificando o foco real que se precisa. Seguindo aqui, gente, então. Falando um pouquinho sobre foco. E eu sou uma pessoa muito visual, por isso que o formato das minhas lives e apresentações vão ser totalmente focados em dar atenção, em colocar isso para vocês. Então, foco, ele vem, e todo nós, se a gente for parar para pensar um pouquinho qual o sentido, quando a gente fala em ter foco de uma maneira média do senso comum, significa você conseguir ter um ponto para converter algo ou alguma coisa. Então, é como se fosse realmente essa questão da lente, é você conseguir ter um ponto focal, um ponto sinérgico de energia a ser dedicado para você conseguir desenvolver algo. Claro, isso quando se trata do senso comum. Quando a gente está falando de empresas, nós estamos falando em ponto no qual converge a sua energia e o seu tempo de vida. Ou seja, sócios quando abrem sua empresa, os primeiros colaboradores, depois de um tempo quando ela está grande também, é sempre importante lapidar para onde está se dedicando a energia. E na rotina, com todas as variáveis que se impõem, com toda essa questão do que vem acontecendo no mundo, é complexo a gente conseguir admitir e entender se a nossa energia, se o nosso tempo e assim o nosso foco está sendo dedicado de uma maneira correta. Para isso, eu gosto de colocar parafrasear dessa forma, onde o foco real daquela questão, e quando a gente fala de foco, lembre-se da sua energia, do seu tempo de dedicação, ele só vai ser realmente convertido quando você se concentra a realizar uma tarefa por vez e finaliza ela. Ou seja, é se dedicar com atenção, assistindo aquilo que está acontecendo. E a coisa que a gente mais percebe quando a gente vai conversar com as empresas, primordialmente aquelas que estão numa fase ainda de alavancagem, de conseguir se desenvolver, é que elas se confundem muito sobre aonde elas vão estabelecer esse foco. E como realmente, porque, de novo, uma coisa é abstrato, aquilo que eu estou falando. Você precisa ter foco. Quando a gente vai fazer uma mentoria, por exemplo, fica muito claro que a pessoa está dedicando uma energia, mas que aquela energia que está sendo dedicada não necessariamente vai ser convertida num resultado. E aí que entra uma alegoria que eu nunca mais esqueci na época que eu estava nesse período de aceleração pela Farm, lá dentro do Google Campus, que vieram numa aula também explicar a alegoria do alvo e do tiro. E eu sempre coloco que estão aqui e já passaram pela mentoria também, que a maneira mais fácil de você conseguir explicar para o teu colaborador, para o seu sócio, na minha opinião, é essa alegoria no qual a gente tem que se colocar na posição de ser um arqueiro. E quando você vai pegar essa flecha, você olha que só tem uma. E aí você olha do outro lado, você tem um alvo. E esse alvo é com vários ranges, com vários tamanhos a serem atingidos. E vocês pensem exatamente isso, que dentro dessa alegoria, essa flecha é como energia, como um tempo que vocês estão dedicando. E se vocês param para refletir, com um alvo e um tiro, aonde que você ia mirar?
É uma coisinha muito boba e simples, mas a melhor maneira de fazer a pessoa aprender algo é correlacionando essa experiência com histórias. E a partir desse momento eu consegui perceber que se eu tenho somente um tiro para ser dado e um alvo grande a ser atingido, eu tenho que mirar no meio, obviamente. Porque ali é onde está a maior concentração de pontos e de resultados que eu posso ter. E no dia a dia, mesmo lapidando com disciplina, mesmo lapidando a rotina da maneira como que ela é, muitas vezes a gente se confunde aonde a gente está gastando a nossa energia, aonde a gente está gastando o nosso tempo e até esforços financeiros, né, quando eu estou falando de energia, para conseguir um resultado. Então, de uma maneira muito prática, você conseguir relacionar o foco, que é essa capacidade tua de gastar uma energia no ponto central, é o que vai fazer você converter. De novo, para pequenos negócios, eu estou falando praticamente de conseguir conduzir a sobrevivência desse negócio até amanhã. Quando a gente está num modelo novo, quando a gente está criando esse método disruptivo, um novo formato de plataforma, a gente acaba entrando dentro de um emaranhado que a gente não tem domínio, que a gente tem insegurança perante isso. E por causa disso, é muito importante partir de uma lapidação constante, de onde eu estou gastando minha energia. E praticamente isso para as pequenas empresas é a energia financeira mesmo, que é onde você percebe que tem um dinheiro contado para passar o ano, para se dedicar a esse projeto novo que está se colocando. E ao conseguir estabelecer e lapidar sempre para onde eu tenho que mirar essa minha energia, a gente consegue ter crescimentos. E aí eu vou correlacionar. Não pense que é um tema e outro. Por favor, a questão aqui, para você conseguir ter um foco, e o meu dever aqui não é dizer qual é o foco de cada um, meu dever é que vocês reflitam sobre isso para conseguir compreender, está totalmente correlacionado com a sua capacidade de conseguir entender aonde é que vocês devem crescer. E na frente, nesse gestor de frente que está tomando, e a principal característica desse gestor é a capacidade dele de tomar decisão, é a capacidade dele de reagir ao que ele está sentindo, você tem inúmeras variáveis que necessitam da sua energia. A cada momento da empresa, você tem uma dedicação de tempo e de energia a ser feita. Você tem um foco a ser colocado. A intensidade disso está totalmente correlacionada à sua capacidade de entrega. E quando a gente quer ter crescimento de uma maneira exponencial ou de uma maneira vertiginosa a curto prazo, é muito importante você conseguir estabelecer esse cenário e conseguir conduzir para onde você vai colocar esse foco. Eu coloquei aqui alguns exemplos para que eu acredito que todos têm a partir do momento que eles começam a crescer. Porque quando a gente começa a crescer, começa a inflamação de saber qual que é o setor-chave que eu tenho que investir nesse momento, que é quase como se a gente estivesse falando praticamente da teoria das restrições. Então, eu gosto muito de estabelecer a correlação de eu preciso de foco para quê? E aí, o crescimento vem junto nisso. Eu acredito que todo mundo que está aqui presente, e esse é um mantra que nós temos no Bioparque, a gente acredita muito que o CNPJ ele tem a capacidade de distribuir renda com a geração de empregos e não existe problema nenhum nas empresas conseguirem seus lucros e aumentar seu faturamento. É pelo contrário, o que a gente quer dentro do nosso ecossistema e um dos papéis dentro dessa diretoria é fazer com que vocês que estão escutando nesse momento consigam estabelecer exatamente essa correlação entre para onde eu tenho que crescer, que é mais ou menos aonde eu vou dedicar a minha energia nesse momento, dentro dos setores, do que eu preciso de imediato para conseguir resultados rápidos. E aí, muitas que precisam de infraestrutura, outras se preocupam em se dedicar, fazendo a marca crescer, buscando pessoas, olhando para que vão nós temos de mercado ou modelo a se colocar, outros querem escala de produção, mas o que é primordial, e por isso que está um pouquinho
maior aqui no canto esquerdo é a questão de conseguir compreender a importância, enquanto empresa, de conseguir alavancar o crescimento por meio do faturamento. Quando você passa, em vez de olhar que eu preciso crescer e eu preciso constantemente olhar o meu foco e começa a estabelecer o crescimento como um parâmetro de decisão ao foco, fica muito mais fácil e alivia o ombro do empreendedor de conseguir saber onde ele tem que gastar energia. O resumo é isso: estabelecer o seu foco alinhado para o que vai lhe fazer crescer. E no dia a dia, de novo, pela rotina e variabilidade de decisão que tem que ser tomada, isso é uma constante que está muito incomum na frente do gestor. Primordialmente, aquele pequeno, que acaba tendo uma paixão enorme pelo negócio, mas se pergunta rotineiramente o que ele tem que fazer para conseguir fazer crescer. Aonde que ele vai se dedicar para conseguir fazer ele crescer. Eu costumo dizer, nas mentorias sempre, quando a pessoa não consegue entender qual o foco que ela tem que... qual a energia, o ponto focal que ela tem que dedicar nesse momento dentro da sua empresa, que ela se pergunte, enquanto dono, o que ela precisa fazer para dobrar de tamanho ainda essa tarde. E eu acho que esse é o grande questionamento que eu vou deixar depois que for falar um pouquinho das ferramentas e etc., mas para cada um que está ouvindo, e que isso pode ser aplicado imediatamente para vocês ainda essa noite, quando vocês pararem para refletir e decidir aonde você vai aplicar a sua energia para dobrar de tamanho e se colocar na posição... Mas como assim dobrar de tamanho? Dobrar de tamanho enquanto faturamento, colocar dinheiro para dentro, colocar produto, serviço para fora. Aonde você coloca a sua energia nesse momento? Começa a ficar muito mais claro aquele esforço que se fazia de planejamento estratégico, de dizer como que seu plano de ação tem que andar. E essa linha é a linha que faz a correlação, interligação, que consegue, de uma maneira muito clara, para o empreendedor dar direcionamento. Então, a pergunta que tem que ficar constante na cabeça dos senhores é: aonde eu vou aplicar minha energia para dobrar de tamanho? Aonde eu estou focando para crescer? Só que foquem nessas primeiras fases, foquem sempre em olhar o dobro de faturamento. O que você precisa fazer para dobrar de faturamento? Tá bom, Paulo, mas isso tem bastante teoria envolvida nisso, tudo que você está falando é um tanto quanto abstrato. Eu concordo com vocês, é muito fácil estar aqui do outro lado e falando para vocês um pouco do que eu considero, pela minha experiência, o que é foco, o que é crescimento. Na verdade, eu não consigo conectar uma base sem a outra. E eu acho que começa a ficar claro a partir do momento que vocês conseguem alinhar toda uma estrutura de base para conseguir fazer a empresa parar em pé. E aí que entra esse ponto. Como que a gente vai conseguir ter o crescimento? Como que a gente vai conseguir saber o que a gente precisa dobrar? E aí eu tenho certeza que cada empreendedor, em algum momento, e se não foi feito isso, tem que se fazer, parte de algum propósito para abrir sua empresa. E desse propósito, para as tarefas que tem que ser realizadas diariamente, e isso foi muito do que o Dr. Luiz falou nas lives dele, e depois o Éder bateu bastante em cima disso também, nos formatos de como conduzir novos modelos de projetos, como conseguir desenvolver novas formas de conseguir reagir ao mercado, mesmo estando grande, vocês têm que conseguir um alinhamento entre a estratégia abstrata, a estratégia dos desejos, o propósito, então seguindo esse degrauzinho de propósito, estratégia, os projetos alinhados em formatos de planos de ação, até chegar em indicadores, começa a ficar muito claro da importância de como tem que ser conduzido isso. Pessoal, isso que eu estou falando para vocês é reflexão com base em experiência, com base em teoria formada por muitos anos. Isso aqui é uma visão do Luiz Donaduzzi, é uma visão do Bioparque, de como a gente conseguir fazê-los dobrar de tamanho imediatamente.
para isso é muito importante que vocês entendam os propósitos até as tarefas que vocês precisam contemplar. Então, primeiro ponto é esse alinhamento entre propósitos, estratégias, projetos e os controles que vocês forem ter. Então, eu falei de temáticas que envolvem como crescer focados. Na prática, o que se precisa para isso, e o Dr. Luiz falou muito disso na live dele, é a questão de vocês conseguirem rotineiramente ter a capacidade de fazer um diagnóstico cru, real. E isso é independente do tamanho. Nós recebemos rotineiramente várias empresas nas quais passam por dificuldades de conseguir compreender seus próprios setores, mesmo sendo grandes, e as pequenas mais ainda, porque nunca tiveram a experiência. Então, toda vez é um mundo novo. Quem eu tenho que contratar, o que eu tenho que fazer, para onde que eu vou agora. Partindo do pressuposto de sempre ter um diagnóstico em mão. E diagnóstico é como a palavra fala. Imaginem-se como uma alegoria, para não esquecer isso, indo ao médico. Ele vai lá e olha para você, e se a pessoa não tem perna, ele anota lá na prancheta dele, a pessoa não tem a perna direita. E veja qual a relação disso e se precisa ser resolvida. Revejam a aula do Dr. Luiz depois de tudo isso que eu estou colocando para vocês. Entendam a importância, independente do tamanho da empresa, do diagnóstico e da criação de projetos, de planos de ações. Nessas 3 esferas ou camadas, fica muito claro ferramentas a serem aplicadas. Então, nós estamos entregando para vocês nessa live toda uma questão de discussão estratégica, de discussão de evolução para a gestão da empresa, mas junto entram as ferramentas. Isso é muito importante. Como que eu vou aplicar? E o mais legal dessas 3 camadas, tanto do diagnóstico, quanto um plano de ação, quanto do monitoramento, indicadores, e existem vários formatos, ciclos PDCA e assim por diante, o que a gente está falando é da nossa experiência e como a gente acredita que a gente se moldou, tropicalizou esses modelos para conseguir um sucesso mais rápido, conseguir reagir ao mercado. Todos eles se baseiam da prática. Um outro ponto muito importante, quando vocês entrarem numa fase de, tá bom, então significa o quê? Pós essa conversa que a gente está tendo aqui. Eu vou ter que começar a fazer um diagnóstico da minha empresa, setor por setor? Sim. O que eu recomendo é que vocês parem para fazer um plano de ação de sobrevivência. Pegue só entre essas colunas do meio. Dentro do plano de ação, se vocês tivessem que pensar na sobrevivência da empresa, e sobrevivência de uma empresa significa conseguir colocar dinheiro para dentro da maneira correta, pelo amor de Deus, sempre certo, ético, o que vocês precisam fazer? Coloque um peso nisso. O que é mais importante? Reflitam isso dentro da sua empresa. Faz uma tabelinha. E ela foi apresentada na live do doutor também, esse modelo. A Luana e o Murilo também têm esses modelos prontos. Para aqueles que querem participar, tem esses modelos prontos. E esse é um dos formatos da gente colocar benefício também para as nossas empresas que estão dentro do nosso programa de residência. A gente entrega isso e faz questão de acompanhar de maneira personalizada. Como que vocês me ajudam, então? Se você está dentro do Bioparque, eu quero dizer que a gente vai ajudar você a fazer um diagnóstico, a gente vai ajudar você a fazer um plano de ação e indicadores. Sim, mas o mais importante é que vocês façam. Não existe aprender a fazer um diagnóstico lendo só livro. Você tem que andar e anotar o que está acontecendo. Assim como o médico olha para o paciente. Não existe acertar um plano de ação de primeiro. Você tem que fazer. São anos treinando, errando, reaprendendo e, primordialmente, aprendendo a se comunicar, aprendendo a olhar. E aí entra os registros, com a capacidade de monitorar. Nessa linha de indicadores que está lá à frente na questão de você conseguir identificar meta, conseguir identificar o quanto está crescente, o quanto está evoluindo, qual a rotina que vai se estabelecer, prazos que vão fazer com que isso aconteça, seja revisto e assim por diante. Então, eu vou voltar um pouquinho para ficar bem claro. Dentro de como você consegue alinhar o seu foco
ou seja, a sua energia, o seu tempo, como empreendedor, é muito importante você estabelecer o parâmetro de o que eu vou fazer para dobrar o tamanho. E não ficar muito no abstracionismo. Nós acreditamos em coisas reais. Então, o que eu preciso fazer para dobrar de tamanho? Aí você já vai ter um foco muito claro. Lembre, se você tiver que atirar uma flecha, vai para o alvo lá no meio. Não pega um range muito grande. O que vai fazer você sobreviver? Alinhe os seus desejos enquanto propósito, as suas estratégias, seus projetos e planos de ações e o acompanhamento por meio de controle de metas. Você faz isso com ferramentas, diagnóstico, plano de ação e indicadores. Isso é muito importante. Na dúvida, imagine que você vai ter que sobreviver até amanhã. Aonde é que você colocaria dinheiro? Aonde você colocaria energia, o esforço imediato para fazer você dobrar de tamanho até amanhã? E aí entra a questão do que a gente está ofertando no Bioparque. Então, conseguir transmitir essa relação além de só por uma live, só por uma aula, está totalmente relacionado ao nosso pilar de ser Demand Side, de conseguir entender a necessidade de cada um e criar benefícios reais para vocês que estão aí do outro lado. Nós temos uma preocupação dentro do Bioparque, por isso que existe essa live, em fazer cada um que está lá dobrar de tamanho, pelo menos uma vez ao ano. E a gente briga por isso. Isso é uma responsabilidade da minha diretoria, é uma responsabilidade junto da minha equipe, é uma maneira da gente medir sucesso. É claro que o empreendedor tem que querer. A base a gente está sedimentando cada vez mais por meio de conhecimento e por meio de entregas práticas a vocês. Por isso que já se tem um grupo no qual a gente está acompanhando os planos de ações que estão sendo feitos. Aquelas empresas que já acompanharam aqui, a primeira, a segunda e a terceira ao live, já foram chamadas por meritocracia a participar desse grupo também, no qual a gente vai dedicar uma energia maior ainda para entender como eles podem fazer para crescer dentro do Bioparque. A nossa preocupação é que vocês cresçam. O que está muito claro para nós é que a mentoria como base de transmissão disso é uma ferramenta e é uma força na qual consegue mudar totalmente a visão da empresa. E aí, recapitulando tudo que a gente foi falando, como identificar esse foco, e de novo, eu estou sendo o mais prático possível, eu não quero filosofar sobre foco, eu não quero filosofar sobre o crescimento, eu quero que as empresas que estão nos ouvindo agora consigam até amanhã dobrar de tamanho. Para isso a gente tem que ter um plano de ação de sobrevivência, tem que entender quais as necessidades imediatas e aonde vocês vão gastar energia e tempo de vida de vocês para que isso aconteça. E aí eu tomei a liberdade de colocar alguns cases de exemplos aqui de algumas empresas que estão com a gente. A Manfin mesmo, o pessoal tem uma história muito legal, a Manfin foi uma das primeiras empresas a estar dentro do ecossistema do Bioparque, e por meio dessa nossa conversa de estabelecer foco, mentoria, eles foram desde uma mudança de produto, que era essa pergunta, quando o Leandro e os sócios deles chegaram lá, qual que é o nosso produto de verdade? Porque eles tinham uma tentativa de robô lá para concorrer com a Alexia, e eles tinham também, e pouco valorizado, uma inteligência de mercado por meio de planilhas, um machine learning, no qual eles conseguiriam formatar a previsão de venda baseado em comportamentos de vendas que já aconteceram no passado, obviamente. E ficou muito claro quando a gente fez a pergunta para os meninos lá, o que você precisa se você tivesse que dobrar de tamanho amanhã? Que o esforço para conseguir constituir toda uma estrutura para fabricar robô, para fabricar uma inteligência artificial, para conseguir concorrer com uma Alexa seria impossível para eles. Mas isso foi uma compreensão deles, com base numa interpretação do qual nós simplesmente desenhamos cenários. E esse é o papel primordial do mentor.
conseguir chegar para vocês aí do outro lado e mostrar alguns cenários interpretativos um pouquinho diferentes. Quando caiu a ficha nisso, eles perceberam que é muito mais barato e menos custoso, menos energia, do que produzir um robô, você focar na inteligência por meio de uma planilha para começar o negócio, fazer o MVP lá no Excel, buscar cada vez mais a inteligência enquanto ciência de dados para conseguir dar mais vida a esse machine learning e, quem sabe, chegar a modelos de inteligência artificial por Big Data e assim por diante. Mas eu considero a Manf um case de sucesso porque eles entraram em 3, já estão beirando 8 a 10 funcionários lá dentro e conseguiram, nesse meio, crescer em 2 indicadores, que para mim é primordial, muito mais do que dentro de um parque você buscar vários modelos de titulação, patentes, etc. É muito importante quem está focado nos negócios, vocês que estão à frente do negócio de vocês olhar se o faturamento está crescendo, e para nós é muito importante entender se vocês estão crescendo em número de colaborador. Porque a partir do momento que vocês começam a tirar as obstruções de crescimento, dedicando energia para isso, ou seja, foco para crescer imediato, pensando como dobrar para amanhã, vocês vão começar a bater em novas barreiras. E vocês não vão conseguir fazer isso sozinhos. Vocês vão depender de mais pessoas. Então, quando vocês crescem, e eu estou falando faturam, vocês precisam reinvestir isso para continuar escalando o seu produto. Então, nós batemos sempre em 2 indicadores, lembre muito isso. Então, nosso formato não é de ser aceleradora, não é de ser uma incubadora, é sim de ser um programa de residência no qual nós queremos personalizar o atendimento e os benefícios, olhando vocês crescer em faturamento, olhando vocês crescer em número de colaboradores, porque isso é o que faz o ecossistema para a vida. É levar moradores, é trazer empresas e, consequentemente, desenvolver todo o território que está. Então, a Manfin foi um desses casos que a pergunta deles era qual o nosso produto. Recentemente, uma das nossas empresas também, que faz parte do programa de residência, que é a Zenit, na verdade, a Zenit tem um produto fantástico no qual eles estão desenvolvendo, que eu considero um dos mais disruptivos na cadeia agro, focado em suínos. Quem quiser conhecer um pouco mais, procurem eles, mas eles estavam no começo, por ter o DNA técnico, como vocês podem ver ali, tá? Até soluções em eletrônica, mas na verdade eles entregam muito mais nisso. E isso é uma coisa muito... Eu vou abstrair um pouco para falar, mas inovação se faz quando você se choca mundos, quando você coloca o cara de eletrônica com o cara de agro. Você não vai fazer um sozinho, que ele vai se manter no tradicional, ou um com o outro, cara de eletrônica com eletrônica. Quando se funde, você começa a ter resultados exponenciais. E é o que está acontecendo com a Zenit. Eles têm um produto fantástico, no qual se precisa estabelecer uma base de pesquisa para conseguir até narrativa e compreensão de venda para com o mercado que eles estão se estabelecendo. E a dúvida deles era, eu preciso pesquisar mais, Paulo, para provar isso, ou eu tenho que começar a vender? Eu não perdi muito tempo, na verdade, eu até brinquei um pouco com eles, eu falei, se eu fosse vocês, eu já estaria faturando, já estaria vendendo. Não parem de fazer pesquisa, mas não deixem de começar a tentar vender. Porque aí vem a próxima pergunta, que eu criei um negócio disruptivo, criei um serviço, um produto que é interessante, que o mercado está procurando. Aí todo mundo, pelo funil de vendas marqueteiro de startup que existe no mundo, quer saber qual é o meu modelo de negócio. O modelo de negócio é aquele que o cliente aceita pagar, ponto. Em vez de ficar pensando nos modelos pré-determinados, leva para o cliente, escuta, ele quer te pagar em pedaço, ele quer te pagar pelo serviço. Eu acho muito legal a alegoria da pizza, que você acaba comprando ela em fatia, à la carte, paga para comer uma pizza, às vezes, num bistrô, e assim por diante. Então, o modelo de negócio se adapta ao que o cliente está colocando, ao que o mercado está desejando. E para a Zenit está sendo muito interessante, porque eles estão conseguindo evoluir, não deixaram de fazer a pesquisa, que é importante, mas começaram a se ligar para o business. E, de novo, isso só aconteceu, eu tenho certeza que aí na live da galera que está escutando, tem vários que têm esse perfil de sócios que vêm com a identidade técnica, que vêm com a identidade de ter o domínio, às vezes, só na área de TI,
ou de ter o domínio só de uma maneira técnica no agro, como um zootecnista, como um veterinário. E para eles, em específico, é desenvolvimento de business, porque eles estão com um produto fantástico. Tem que ser sempre redesenvolvido, mas eu acho que isso é meio manjado já de todos, que não existe um produto perfeito, ele tem que ser sempre desenvolvido. Mas para eles foi muito importante conseguir entender. E, de novo, foi a pergunta: o que vocês fariam para crescer imediatamente? Pesquisar vai fazer vocês crescer imediatamente amanhã? E aí fica muito claro o foco, onde tem que ser dedicada a energia. Então, lembrem do começo da aula na qual eu estava falando, da relação foco e da relação crescimento. Olhando, sem vergonha de nada, colocar dinheiro para dentro, faturar. Então, ficou muito claro para a Zenit que pesquisar é preciso para desenvolvimento de produto, para teste, para entender cliente. Não vamos parar com isso, e eu nunca disse o contrário para quem está ouvindo e vem da linha acadêmica, tem que continuar pesquisando, mas é importante você ter dedicação de energia e tempo para o que dá resultado. Enquanto empresa, a gente está falando de desenvolver o business, de vender, de faturar. E hoje o pessoal está crescendo muito, está fazendo mais teste ainda, mas começam a ser, inclusive, assediados por outras empresas. E aí entra nosso papel também, tá? Como parque, de orientar. Vão com calma. Eu não sei o que acontece na cabeça quando a gente está na primeira startup, está querendo criar esses modelos, que a gente acha que o sucesso da empresa está relacionado em receber um fundo, em receber um investimento. E na verdade, o que você vai estar ganhando é um dono. Primordialmente nos primeiros períodos que vocês estão passando. Vocês têm que conseguir ter mais crença em vocês e primordialmente mais resiliência para conseguir testar modelos. Em vez de muito abstracionismo e grandes planejamentos, o grande diferencial que vocês têm enquanto pequenos modelos, e que as grandes também têm que estar refazendo isso rotineiramente, e tem inúmeros modelos de grandes que fazem isso, é de ter flexibilidade, de testar novos negócios, testar novas formas de fazer. Então, vocês não podem perder esse DNA da capacidade de vocês fazer. Um terceiro case que eu queria comentar, recentemente também, e agradecer as 3 empresas por terem cedido a possibilidade de comentar um pouquinho sobre eles também, já faço uma propaganda, né, para todos eles, é o da West Software, que é uma empresa que veio, queria se restabelecer enquanto foco de onde que eles iam gastar energia mesmo para ter retorno. Então, eles já vieram com uma mindset: nós precisamos faturar, está na hora da gente começar a crescer. E aí, uma coisa que é muito comum acontecer com os empreendedores uma coisa é eu cuidar de mim e cuidar, entre aspas, das responsabilidades minhas com os meus sócios, que todo mundo começa, o primeiro colaborador é o sócio. A partir do momento que você começa a acertar o mercado, que você começa a acertar o modelo de negócio e as pessoas trocam o dinheiro delas pelo serviço e produto que você está entregando, obrigatoriamente você vai ter que fazer a equipe crescer. Para fazer a equipe crescer, entra essa pergunta: nós devemos contratar agora ou não? Parece que tem um muro, é bem esse o formato. Na visão do empreendedor, a partir do momento que ele está assumindo o risco só com ele, começa a assumir o risco e responsabilidade de vida dos outros. E isso é benéfico, porque isso é compreender a responsabilidade que você, enquanto sócio, enquanto fundador, está tendo na empresa. E, de novo, olhem só, as 3 perguntas conseguem ser respondidas com o mesmo formato de questionamento. O que vocês precisam fazer para dobrar de tamanho? O que vocês precisam fazer para conseguir colocar faturamento para dentro? Fica muito claro que as contratações, se o comercial, vamos lá, está vendendo muito com os sócios e não tem ainda a necessidade, porque vai ter, porque o sócio ele tem que começar a colocar na cabeça que ele é estratégico, tático e operacional. Existe toda uma teoria de administração, mas quando você está abrindo a empresa, quando você está desenvolvendo ela, e se você é sócio, você tem que fazer tudo e dar um jeito de fazer as coisas acontecer. Quem está aí do outro lado vai
vai compreender o que eu estou querendo dizer. Para você definir se você precisa contratar ou aonde você tem que colocar a sua energia, olhe o quanto vai ser gerado de resultado. Se o comercial está bem e vocês não estão conseguindo entregar a demanda que já está sendo gerada para o comercial, está muito claro que você tem que colocar alguém para a geração desse teu produto, para a geração desse teu serviço. E foi o caso da nossa última mentoria com o pessoal da Oeste também, onde com o mesmo modelo eles conseguiram criar por meio deles, e isso é muito importante. É feito o questionamento, pensando em como vocês vão crescer, mas vocês têm que desenvolver, por vontade de vocês, o projeto de como você vai fazer crescer a sua área de marketing, o projeto de como você vai fazer crescer a sua área de vendas, o projeto, o plano de ação, que seja, se vocês quiserem chamar, né, para controle de tudo isso, de como você vai evoluir estrategicamente. E isso tem que ser direcionado a ações. Não existe fazer ao abstrato. É direcionado energia para qual ação eu tenho que realizar hoje que vai fazer eu dobrar, que vai estar interligada com alguma estratégia e que vai fazer eu estar mais próximo do meu propósito enquanto empresa. Olhando o número que ela vai dar lá embaixo, naquele slide que a gente estava comentando, sobre o alinhamento que você tem que ter, do propósito até as metas, diárias e acompanhamentos. Então, ao fazer, se aprende o caminho. Então, fazendo o plano de ação, levando sempre, enquanto dono, a questão de o que eu preciso fazer para sobreviver até amanhã, vocês começam a ter mais clareza do que pode ser feito. Eu acho que com esses 3 cases, fica muito claro o que nós estamos construindo enquanto ecossistema. E é prioritário para aqueles que ainda não conhecem e se sentiram atraídos. Primeiro, vão escutar, vão ver, né, as lives que já foram feitas, as lives do Dr. Luiz, que é o nosso fundador e idealizador, junto com a dona Carmen. Assistam as lives também que ainda estão disponíveis do Éder, que é o presidente do Grupo Prati, que tem muito conhecimento estratégico, que sabe como abrir novos mercados, e ele passou isso falando do case. E entendam um pouco dessa aplicabilidade de como vocês têm que direcionar o tempo e energia de vocês para o que é importante de verdade. A grande dificuldade que vocês vão passar é de conseguir entender o que é realmente importante. E tudo isso vem ao chão a partir do momento que você coloca na cabeça que você tem que dobrar de tamanho. Mesmo que não aconteça na velocidade que vocês esperam, vão zerando esse plano de ação com ações em cima que vocês vão fazendo. Eu tenho muito orgulho de dizer que hoje a gente saiu de um modelo no qual a gente tinha 10, 20 empresas e nós estamos colocando uma empresa nova dentro do nosso ecossistema a cada 72 horas. Isso é um impacto monstruoso que está sendo colocado na nossa região e que vai ser revertido cada vez mais em benefício, cada vez mais em capacidade de mais atração para com as empresas. Pessoal, o que eu tinha para apresentar era isso. Vai muito da linha, como eu falei, da gente trocar uma conversa, da gente conseguir entender a necessidade de cada um, mas resumindo a importância da dedicação de energia em formato de foco para a pergunta do que eu vou fazer para dobrar de tamanho, consegue dar para vocês o gap de conseguir vocês crescerem imediatamente. Claro que isso respeitando o modelo de gestão, respeitando a harmonia de vocês enquanto empreendedores. Não é o mentor que tem que dizer para vocês aonde que vai. O mentor ele tem que abrir os olhos para vocês para dizer o que tem de cenário. E aí, baseado no feeling, na experimentação que vocês têm, vocês vão conduzindo a empresa de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos e eu gostaria de responder algumas perguntas aí, fico aberto para perguntas, vou deixar essa apresentação a todos e aqueles que se sentirem à vontade, eu gostaria de contribuir até para uma empresa nova, deixando um horário de mentoria à disposição. Eu sei que eu não combinei isso de imediato, mas eu queria pegar, se alguma empresa tivesse a disponibilidade de falar com a nossa equipe
e eu gostaria de conseguir fazer uma mentoria para que vocês entendam um pouco do que a gente faz e a qualidade do que a gente está ofertando. Lembrando que é tudo com base na experiência. Nós não vamos ensinar vocês a teoria, nós vamos ensinar vocês a prática para ser aplicado ainda hoje à noite, para que vocês dobrem de tamanho. Obrigado. Lu, você assume daí? Quer fazer uma pergunta? Fiquem à vontade, gente. Paulo, nós temos a primeira pergunta, então, que é com a Adriana, da BZS Tecnologia de Marechal. Então, a pergunta dela é a seguinte: temos um foco voltado para a escalabilidade de nossos produtos, porém, estamos, na minha opinião, com um perfil muito técnico na hora de abordar nosso cliente. Tem alguma sugestão? Com certeza. Eu acho que tem que rever, Adri, se me permite te chamar assim, se vocês já se autodiagnosticaram com essa questão de ser um perfil técnico, vocês têm que entender que isso não impede vocês de fazer venda. Então, eu acho que o que vocês precisam é muito entender o que vocês estão entregando para o cliente, para daí conduzir uma narrativa adequada para fazer a venda. O bom do pessoal técnico é que eles não fazem nada sem uma ciência, sem uma lógica por trás. Então, eles não vão ficar inventando muita fábula. Agora, como conseguir isso para desenvolver o produto vai muito mais de vocês conseguir compreender que não precisa dizer as peculiaridades do que vocês estão desenvolvendo. Às vezes, para o cliente, e ele não tem muito tempo para isso, não é que ele não quer dar tempo para você falar sobre o seu produto, mas, na verdade, não faz sentido você explicar para ele cada peculiaridade que você está construindo para conseguir, no final, ele quer solução do problema dele. Então, isso está muito mais alinhado a você construir uma narrativa, pensando no que seu cliente precisa ouvir para fechar com você, achar qual que é o gatilho que você tem que dizer, mostrar, e a vantagem, na verdade, que vocês têm é o técnico disso, então jogue números reais, mas mostre que valor que você está agregando nisso para ele poder fechar com vocês a venda, né? Eu acho que a nossa equipe pode auxiliar vocês nisso também. Faço questão da equipe entrar em contato e falar com vocês. Espero que tenha ficado claro aí. Legal. Tem o Lucas, da West Software, que colocou que cada mentoria um novo desafio, que é muito bom. O Walter, da Xenologia, parabéns, Paulo, pela praticidade nos temas abordados. Tem o Paulo César, que já demonstrou interesse em ter uma mentoria, então nós vamos contatá-lo essa semana. Por enquanto, não temos mais pergunta, Paulo. Não sei se talvez você quer abordar algum tema específico do programa de residência. Não, eu acho que é muito importante, baseado nisso que já foi construído anterior, que vocês consigam estabelecer um roteiro de conseguir compreender tudo que está sendo repassado para vocês no formato de conteúdo, é importante vocês maturar a questão da importância do planejamento, da importância de você ter um plano de ação muito bem definido, e uma coisa que a gente não dá valor quando a gente está à frente, enquanto gestor das coisas, e você, a partir do momento que você começa a crescer, você começa a ver que perde o lastro disso, é a questão de tempo. Então, pratiquem essa questão do autodiagnóstico para entender o que vocês, façam essa pergunta, o que vocês precisam fazer para dobrar de tamanho em curto prazo. Que vocês vão começar a olhar se vocês estão gastando energia de uma maneira benéfica ou não. Legal. O Anderson, da Voz Automação, colocou que eles atuam com o sistema de ponto, então é uma empresa nova no nosso ecossistema. Entraram agora no último mês. Atuamos numa área que entendemos que os clientes possuem muitas dores, em especial no pós-vendas e suporte. Porém, o que nos dificulta é ter acesso aos tomadores de decisões das próximas empresas. Como você sugeria para... Ai, meu Deus, me perdi. No pós-venda e suporte, porém, o que nos dificulta é ter acesso aos tomadores de decisões das empresas. Como você sugeria para conseguir acessar esses gestores? Então, uma mentoria, talvez, que indicaria?
Isso, eu acho, Lu, que o caminho vocês têm que compreender muito bem o mercado onde vocês estão inseridos. Vocês já começam aí para quem são os tomadores de decisão e não ficar no básico. Em vez de você... eu vejo que sempre tem muita procura de conseguir estabelecer a pergunta para o tomador de decisão se ele quer comprar ou não. Eu gosto de brincar muito, por exemplo, na nossa venda de terrenos mesmo, em vez de eu pedir se o cara quer comprar ou não, eu simplesmente falo para ele fazer uma proposta em cima daquilo que a gente está colocando de terreno. Ao ele responder com a proposta, ele já está dizendo que sim, ele quer comprar o produto, e aí eu tenho que trabalhar a obstrução de como eu vou conseguir vender a ele. Acessar uma camada de carteira que toma a decisão depende muito de quanto relacionamento você tem. Mas, na prática mesmo, quando eu estava na metalúrgica e a gente tinha que fazer venda de esteira, eu chegava a pesquisar LinkedIn dos gestores que eram tomadores de decisão e muitas vezes eu ligava falando, e com todo respeito a todos, mas eu ligava falando que eu era um parceiro dele da outra unidade. Porque esse pessoal, às vezes, é muito difícil de acessar. Vocês, enquanto capacidade de venda, precisam ser criativos nos modelos que vocês vão colocar. Se você liga para o cara e fala, olha, eu gostaria do contato do fulano de tal, porque eu preciso tomar uma decisão, não é só apresentar, não é só ter acesso que vai fazer a venda. Tem muita coisa que se envolve nisso, mas o que eu iria dizer é para persistir em novas formas de acesso. Olhem comportamentos. Quando eu olho, por exemplo, para a carteira de vendas de quem comprou hoje os terrenos de dentro do bioparque, eu consigo estabelecer uma correlação que eu gosto de falar que é o cliente gêmeo. A gente olha para quem já foi vendido e a gente vê que em comum eles têm vários comportamentos. Por exemplo, uma coisa interessante que eu vou dividir com vocês aqui pessoas que já trabalharam com o Dr. Luiz Donaduzzi têm uma capacidade de fechar terreno muito mais rápido do que o outro, porque entendem o propósito que ele está fazendo isso. De alguma forma, o que eu recomendo para vocês é conseguir identificar qual o comportamento em comum a carteira de vocês está tendo para você conseguir acessar eles. Espero que tenha ajudado, mas seria muito válido conseguir entender um pouco mais do mercado de vocês e dedicar um pouquinho de tempo para quebrar a cabeça de como é possível acessar esse pessoal. Lembrando que os especialistas de mercado são vocês. Isso é muito importante. O Leandro da Manfin colocou que, em nome de toda a equipe, eles querem agradecer. Desde a primeira mentoria que tiveram com você, então eles aprenderam a fazer pitch, a vender o produto. Há um ano atrás, mal conseguiam falar em pública e hoje, sem dúvida, o Bioparque mudou o rumo da empresa deles. Eu que agradeço a oportunidade de passar e contribuir com a Manfin. Os meninos entraram aí, literalmente, mais da metade dos sócios com menos de 18 anos, né? E já conseguiram investimento por meio de aceleração, sócios, e tem um crescimento muito grande. Na verdade, isso é o que faz a gente ter propósito dentro do que a gente está fazendo no trabalho e acreditar que esse ecossistema da nossa região realmente é tão forte e que passa a atrair mais ainda empreendedores para a nossa região. Nós temos uma pergunta do Leonel, da Prime Shopper. É mais vantajoso buscar várias empresas pequenas ou investir tempo para buscar uma empresa grande? Desculpa, Lu, pode repetir? Que aqui falhou um pouco. Tá, o Leonel, da Prime Shopper, de Foz do Iguaçu. É mais vantajoso buscar várias empresas pequenas ou investir tempo para buscar uma empresa grande? Eu acho que a estratégia é aquela mesma que o doutor falou na live dele, e a primeira coisa que eu recomendo, Leonel, é ver essa live dele, no qual mostra como a Prati saiu do 0 ao bilhão faturando. Sem dúvida nenhuma, o teu esforço tem que estar destinado em conseguir capilarizar a sua carteira. Quando você vai tratar, e a alegoria que o próprio Dr. Luiz gosta de colocar nisso, e eu tenho também, é de a briga de cachorro, né? Se a tua empresa não está no mesmo patamar
e no tamanho do outro cachorro que você está negociando ali, colocando o tamanho de empresas, fica muito difícil o outro não lhe exigir muita coisa. Na verdade, jamais ele vai querer fazer um negócio com você sem lhe exigir mais da sua parte. Então, sem dúvida nenhuma, enquanto crescimento, faça cada vez mais uma carteira com pequenos e devagar você vai ter isso capilarizado, vai ter domínio, trace uma estratégia de domínio territorial por raio de atuação, vai atingindo todos. Com o tempo você vai ter credibilidade, força suficiente para dar saltos maiores a empresas maiores, mas tentar fazer negócio com grande, enquanto você não tem pelo menos uma força como a deles, é pedir para ser engolido pelos grandes aí, sem dúvida alguma. Nós temos uma pergunta do pessoal do Chile, do Joel. Como mudar a forma de fazer negócio no Brasil devido à pandemia global? Desculpa, Lu, cortou de novo o final. Como fazer negócio na pandemia? Desculpa. Como mudar a forma de fazer negócios no Brasil devido à pandemia global? Esse é um bom questionamento do Joel, hein? Eu acho que para eu conseguir responder essa, Joel, é a gente trabalhar junto. Na verdade, a gente está vendo que vocês têm um desafio muito grande, que primeiro vocês vão ter não que vocês já não tenham esse know-how e domínio do que vocês já fazem no Chile, mas existe uma compreensão de entender o mercado brasileiro. E, além disso, tem essa questão que foge os controles, né, Joel? A pandemia ela é externa, é um mercado que se mudou totalmente e que ainda está mudando. Nós estamos tentando entender dia após dia o quanto isso vai refletir a gente. Mas eu acho que essa pergunta é a pergunta de milhões de pessoas que estão à frente da empresa como você nesse momento. O que nós podemos fazer e o que eu garanto para você é que a gente vai estar em pé e dispostos para desbravar e lhe ajudar a compreender o mercado brasileiro. E muitas vezes, blindando vocês. Porque quando essas empresas de fora vêm para o Brasil, elas acabam por não conhecer as camadas que envolvem política, que envolvem legislação, se perdendo e dedicando energia para coisas que não vão dar retorno. Eu não tenho dúvida nenhuma que o próprio Dr. Luiz vai querer muito lhe ajudar a responder junto essa pergunta e construir um desenvolvimento com vocês aí. Nós acreditamos muito no que vocês estão fazendo e somos gratos por vocês acreditarem no Bioparque também. Só um recado, Paulo. Se alguém tiver com dificuldade em acessar o QR Code que está no teu último slide, que é referente à pesquisa, nós deixamos o link direto no chat, que também ele aceita respostas. Sim. Aproveitando, Lu, o doutor está comentando aí as respostas, e é exatamente isso. Ele acabou de falar para não colocar todos os ovos em um ninho só, que é exatamente essa linha do que a gente está falando. Os pequenos também têm capacidade de pagamento. Você tem que capilarizar e correr atrás, não ficar esperando uma grande negociação. Torne essas pequenas negociações com capacidade de liquidez para vocês também. Legal. O pessoal nós temos um dos participantes do Rocket, que é o Gustavo, do Meu Compras. Eles pediram se vai ter alguma mentoria com você. Sim, Gustavo. A princípio, sim, nós estamos aguardando toda essa questão do que está acontecendo no Rocket também. Eu convido a todos para acompanhar também, que o Rocket é um reality show para startups que está sendo feito já a sua segunda edição no estado do Paraná, e o Bioparque tem 2 órbitas, né, 2 eixos lá responsáveis. Um é estilo de vida, que está muito próximo à nossa área de saúde e health, e o outro é dentro da área de gestão, né? Sim, eu me coloco, mas mesmo que o Rocket demore um pouquinho para isso, já faz contato com a Lu, tanto eu quanto o Vitor. Eu acho que também podemos fazer essa mentoria e entender melhor tudo que vocês têm, mas o mais importante é não perder muito tempo. Nós queremos muito, e o maior motivo da gente estar no Rocket é conseguir mostrar a dimensão do que a gente está fazendo aqui no Oeste.
claro, estamos no Oeste, mas o nosso ambiente que a gente está criando é muito maior do que isso. Nós temos, como você pode ver, empresas do Chile se estabelecendo aqui no Brasil por meio do Bioparque, então a gente acaba tendo uma rede muito forte e, de novo, a compreensão da gestão por experiência, que isso os coloca num outro degrau. Nós temos alguns elogios, temos do Marcelo, da Iguaçu Haiti, que parabenizou sempre com ser direto e objetivo. A Cirlei Rossi dos Santos, que é dos queijos, colocou: obrigada, Paulo, já vou melhorar o meu plano. Eu acho que isso é muito legal, né? O que a gente quer, na verdade, por meio dessas lives e desse outro trabalho, e aproveitando para falar, nós estamos fazendo um trabalho piloto com algumas empresas para conseguir juntos cobrar esses planos de ações, porque é muito importante que planos de ação se aprende fazendo para conseguir resultados. Cirlei, é bem isso, gastar lápis, gastar sola de pé batendo para conseguir para cima. O Marcelo, o pessoal que me conhece sabe muito bem, eu sou extremamente prático, eu sou adepto de piloto a todo momento, então talvez possa ter conteúdos curtos no que eu coloquei, mas eu estabeleci todos eles com base em cima do que eu já tive ganho de experiência e que vem funcionando enquanto gestão na qual eu faço parte. Sempre de uma maneira prática, o mais prático possível, para se fazer isso acontecer. O Marcelo, da Zenit, da Pigma, estão mudando o nome, criando marca. Parabéns pela live, o ambiente e as mentorias foram muito úteis para a empresa, abriu os nossos olhos em diversas áreas que estávamos falhando. Muito obrigado. De novo, é um prazer poder ter a Pigma agora, né? Eu fico até feliz, porque eu acho que agora está fazendo cada vez mais relação com o business que vocês estão se envolvendo, né? De porcos, matrizes e assim por diante. Eu tenho certeza que isso deve ter saído também a partir de vários questionamentos e dos modelos de plano de ação que a gente vem trabalhando junto. Na verdade, gente, é nós que agradecemos vocês por acreditar no Bioparque, e em troca a gente quer cada vez mais conseguir ofertar conteúdo e vivência para vocês. Legal, tem o pessoal agradecendo da LagBio, agradece a oportunidade. O Dr. Luiz colocou um comentário aqui referente à BZS, da Adriana. Respondendo a Adriana, se alguém me oferece um produto, eu quero saber qual a vantagem em relação ao concorrente e qual o preço. Se me interessar, eu vou demandar informações técnicas. Nós precisamos explicar nosso produto enquanto o elevador sobe e fornecer o preço na volta do elevador. Se der liga, a gente senta para um café e faz uma discussão técnica. Ótimo, eu acho que o Joel vai sair bem satisfeito com essa. Na verdade, a gente quer muito conversar com ele, porque, de novo, a gente acredita muito no Chile enquanto desenvolvimento, porque a gente vem fazendo para o Bioparque e para crescimento para toda a América Latina. Legal. Mais alguma coisa, Paulo, que você gostaria de estar colocando para o pessoal? Na verdade, eu fico à disposição, eu sei que muita coisa é pontual, o pessoal vai maturar um pouco, acho que vai ser colocado à disposição todo o material para que vocês vejam também. O mais importante é aplicá-lo, e é muito importante para nós, a gente vem aprendendo a cada live como se comportar, que conteúdo colocar para vocês, como deixar isso cada vez mais leve e num formato de que vocês absorvam um aprendizado com valor por vez, que vocês respondam o nosso questionário, né, Lu? Acho que isso vai fazer cada vez mais a gente evoluir e essas críticas para a construção são todas muito bem-vindas. Ótimo, então. Mais algum apontamento? Alguém tem mais alguma pergunta? Ana, só como é que eu faço para acessar o questionário aí, ou avaliação? Avaliação? Deixa eu ver, Eduardo, né? Nós vamos estar colocando o link aqui no chat. Tá legal. Então, aguardar vocês colocar o link e depois aí acesso. Então, obrigado. Tá bom. De nada. Oi, Luana, desculpa incomodar. Eu não estou conseguindo botar a pergunta no chat, mandei no teu WhatsApp. Não sei se
Você chegou a conseguir ver? Não cheguei a ver, mas pode perguntar, Vitor, fica à vontade. Posso perguntar no microfone mesmo? Claro. Ah, tá. Então, Paulo, é o seguinte, foi falado bastante ali plano de ação, metas e indicadores, né? O indicador dobrar faturamento, dobrar o tamanho da empresa, ele é óbvio, né? Você tem um funcionário, você tem dois, você tem quatro, e assim vai, né? Ele é bastante óbvio. Mas, perguntando no meu caso, né? Uma empresa sem faturamento inicial, somente um sócio, com um produto entrando no mercado. Perfeito. O que eu posso usar como métrica para ver se eu estou indo no caminho certo, se o faturamento daqui a alguns meses vai estar o dobro, né? Que o dobro de nada continua sendo nada, né? Então, assim, o que eu teria que usar como métrica para ver se esse faturamento que eu venha a ter, ele é o suficiente, se ele é bom ou se ele é ruim, é um feedback do cliente, é um feeling meu, ou é a necessidade de eu estar contratando alguém mesmo sem ter faturamento ainda? Como é que eu poderia usar isso como métrica? Ô, Vitor, então tá, eu vou tentar lhe responder aqui. Primeiro, Vitor, eu não abriria a mão de fazer essa primeira venda. O que eu me questionaria é o que falta, e eu não sei em quão maturado está seu produto. Eu sei que ele é muito tecnológico e depende de bastante parte técnica em cima disso, né? Mas a relação de compreender o que o cliente quer tem que acontecer. Só que a partir do momento existe uma diferença muito grande em você chegar para o cliente e pedir o que ele acha do teu produto, entre ele recomprar o teu produto. São dois mundos totalmente diferentes. Uma coisa é eu ofertar e falar para ele o que você acha que vai ser esse meu produto. Outra coisa é ele pegar e testar assim por diante. Então, assim, mesmo sem métrica para dobrar de imediato, no meu ponto de vista, você tem que conseguir concluir, fazer a sua primeira venda aí. Entendendo aonde que está o teu mercado. Ou seja, independente do seu tamanho, faturamento sempre vai ser um indicador. Até o Walter comentou isso, não vai deixar de ser. O que eu entendo é que você nesse momento tem uma dificuldade de fazer o mercado compreender, ou você conseguir, na verdade, me desculpa, exatamente realizar a venda. Aí a gente tem que fazer uma avaliação de como você está colocando isso. Eu acho que volta ao case um pouco da BZS também, de ser técnico e de querer colocar essa construção, e aí entra o que o próprio Dr. Luiz falou, o que esse teu produto realmente está agregando de valor para esse cliente que está feito. Por quê? Tudo isso que você está fazendo hoje, Vitor, para mim, e conhecendo um pouco da tua empresa já e das mentorias que a gente já conversou, envolve todo um aprendizado do que você está fazendo. Eu acho que você vai ter que encarar muito dessa forma, só que agora é o momento de você conseguir se adaptar à realidade. Ou seja, o que você vai ter que fazer para colocar o primeiro faturamento para dentro. Se a gente fosse tentar vender amanhã esse teu produto, ele depende de licitação? Não depende. Como que a gente vai participar disso? Se não for no mercado público, se for no mercado privado, qual que é o valor que esse teu produto está levando? Então, eu acho que vai muito da linha de conseguir entregar realmente a realidade do que esse produto está colocando. E eu não mexeria na regra de ver o quanto você está faturando, não. Na verdade, você não tem faturamento ainda. Você está numa fase de testar o seu piloto, mas o que você tem que saber agora é se o teu cliente acredita suficientemente nesse teu produto, se o que você construiu para o teu cliente realmente tem um valor alto para ele trocar dinheiro dele por esse teu produto que você está ofertando. Tem que fazer essa entrega de valor bem real aí. Ok, obrigado. Eu que agradeço, Vitor, e a gente está à disposição. Aproveitando, tem muita gente que está solicitando as mentorias,
Podem ir colocando os comentários aqui, mesmo depois que vai acabando, a gente fica com esse registro e toda a equipe ali, Luana, Murilo, vai entrar em contato para que a gente vá entendendo essas demandas pontuais, porque acaba tendo, assim como o Vitor teve essa hombridade de dividir com a gente um pouco das dúvidas deles, a gente tem gente que vai querer falar privado em cima disso, e esse é um dos benefícios que a gente coloca. Paulo, nós também temos mais uma empresa participante do Rocket, que é a Super Intel. Legal. Então, eu vou deixar meu contato aqui no chat, então, para as empresas, ou se as empresas quiserem deixar os contatos dela também no chat, para a gente estar entrando em contato, pode estar me mandando e-mail ou WhatsApp, que eu estou à disposição. Show. Mais alguma pergunta aí, Lu? Tem uma do Marcelo da Iguaçu Haiti. A empresa deve crescer dobrando ano a ano sempre ou dobrar até certo ponto, vender e partir para outra ideia? Eu acho que o doutor já até respondeu ali, né, no chat. Marcelo, obrigado pela pergunta, mas para mim também é um tanto quanto óbvio. Se a tua empresa está crescendo e dobrando de ano e você fez isso com um propósito de vida, primeiro, é muito difícil quem se entrega a uma empresa por propósito ter limitante de energia a se dedicar para ela. Você vê ela crescer, eu acho que é a coisa mais benéfica e é o que traz conforto em todos aqueles momentos que você troca tempo de vida, né? Que você fosse colocar. Então, a minha opinião também é muito clara, eu acho que muito parecida. Se você consegue fazer sua empresa dobrar ano a ano, fantástico. Eu acho que eu abraçaria e dedicaria mais energia ainda para conseguir fazer ela se manter dessa forma, porque a empresa que dobra de ano em ano vai crescer muito rápido, sim. Muito bom. E aí tinha outra parte da pergunta, né? O dobrar até certo ponto e vender e partir para outra ideia. Sem dúvida nenhuma, se não for na mesma vertical, você começa a ver que tem outras oportunidades, você pode se aproveitar disso também, né? Sempre existe... as oportunidades, às vezes, elas vêm disfarçadas, na maioria das vezes, não são todos que vêm. Então, abrindo um novo mercado, desenvolvendo novos campos, você tem potencial de ter mais empresas, mas eu não abriria a mão da minha que garante dobrar ano a ano, não, tá, cara? Certo. Pessoal, mais alguma pergunta? Bom, então, agradecemos pela participação de todos, né, Paulo? Isso, eu fico mais uma vez agradecido por todos vocês estarem acompanhando. Mais uma vez, critiquem, deixem seus pontos de vista. Eu tentei ser muito prático com relação a isso, para que vocês, como a Cirlei falou, até hoje meia-noite já pensassem em alguma forma de que vocês podem fazer para dobrar. Eu fico muito feliz com a participação de todos. Por favor, ao maturar um pouco do que a gente colocou aqui, entrem em contato. É uma honra poder estar hoje à frente aqui. Agradeço também o Dr. Luiz e a Dona Carmen por essa oportunidade de estarem construindo o Bioparque, levando todos nós juntos nessa venda de propósito, nessa dedicação que a gente faz. E quem ainda tem dúvida de por que tem que estar no Bioparque, não perca tempo em participar do nosso programa de residências, preencher todos os pré-requisitos lá junto com o Vitor, com a Luana e com o Murilo, e começar a ter todo esse ecossistema, não só em uma aula live, como a gente está fazendo nesse momento, à disposição de vocês. Mais uma vez, foi uma grande honra poder estar participando aqui. Fico à disposição aí, tá, gente? O doutor falou que seria um prazer escutar mais. Doutor, fico também à disposição aí, sem problema algum. Se tiver mais pergunta, pessoal, antes de sair, eu fico à disposição. Se não, tem meu WhatsApp, acho que alguém levantou a mão aí, Lu. Daniel Sim, Barcelo. Foi o Daniel. Oi, Daniel. Boa noite. A minha pergunta Daniel, seria assim,
Em questão, assim, antes de colocar um produto, a pessoa realizar o faturamento, ele tem um potencial comprador. Logo acima eu coloquei lá, não seria interessante ele desenvolver um protótipo, colocar em teste num potencial comprador, para ver qual que é a viabilidade desse produto dele? Com certeza. Eu concordo com você, até porque o teu risco de você colocar, vamos lá assim, o esforço para você recuperar um cliente traumatizado é muito maior do que para você conseguir uma carteira nova. Agora, nada impede alguns pré-testes. O que você não pode é entregar só um esqueleto. Você tem que ver de novo o que o cara está esperando com relação a isso. Não pode ir com muita ansiedade, achando que se tem um produto e não tem. Então, a relação vai muito do que você está mostrando para o teu cliente, né? Para se desenvolver. Mas o melhor dos mundos é você continuar pesquisando, desenvolvendo e conseguir faturar também, né? Mas se a gente estivesse falando só da técnica do modelo de startups, você tem que consolidar seu MVP para depois escalar. Eu falaria assim como um mentor padrão, não vai para frente antes, mas eu prefiro o mundo real. Então, se me pedirem hoje se eu quiser abrir uma empresa de confeitaria, ou a melhor confeitaria de Toledo, eu partiria fazendo primeiro uma fatia de bolo. E não comprando um forno gigante. Não sei se eu estou te ajudando muito, Daniel, mas normalmente quando você vende linhas técnicas, a gente quer criar mais features e plataformas perfeitas, sendo que a mesma venda às vezes pode ser feita por um WhatsApp e o cliente quer ver a sua foto num formato de robô, modelos técnicos, né? Agora, quando você parte de um produto que ele precisa de desenvolvimento de hardware, né, que ele é físico, você não pode correr o risco dele furar o pneu lá no meio da lavoura. Você tem que conseguir desenvolver valor naquilo que está agregando. Certo. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de estar abrindo o microfone. Obrigado, Daniel, pela pergunta. Foi muito boa, tá? Acredito que era isso, então, Paulo. É isso? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E qualquer outra pergunta, eu estou à disposição. Aproveitem também esse momento para solicitar algumas mentorias. E quem não conhece o Bioparque, eu convido, respeitando todas esse ambiente que a gente está passando hoje, pandêmico, com segurança e sanidade, que venham conhecer o nosso parque aqui, porque vocês vão conseguir perceber o diferencial que a gente está construindo aqui dias pós dias. Todo dia é uma mudança benéfica, baseada no que vocês estão solicitando. Um abraço a todos e fica a minha apresentação à disposição. Acho que logo em seguida já vai ter um link para quem não conseguiu acompanhar e a gente vai estar olhando todo mundo no Bioparque aí no futuro. Paulo. Oi. Peraí que chegou uma pergunta agora. Sem problema algum. Eu posso me despedir umas 3 vezes aí, sem problema nenhum. Paulo, em uma empresa que está faturando e com um serviço consolidado, porém também desenvolve outro serviço paralelo, mais escalável, como balancear e qual dar o foco? Essa é uma pergunta que a gente precisa entender muito. Eu acho que ela parte de um princípio que você sempre tem que estar procurando novos modelos, Wagner. Isso você não tem erro nenhum. Eu manteria ali o meu Fusca faturando, mas eu não deixaria de dedicar parte da minha energia e, às vezes, se você já tem um negócio que já está redondo, você sabe como fazer, talvez você tenha que desenvolver mais equipe para ele se consolidar cada vez mais e ser desenvolvido. Aí eu acho que entra o papel do gestor estratégico, dele conseguir ver esse novo mercado, porque ser estratégico é isso, é você conseguir ver as coisas mais distante que os outros. Se você começa a ver isso e hoje você está sendo consumido pela rotina do que já está pré-estabelecido e bem processado, você tem que formar uma outra pessoa para tocar aquilo, cara. Mas eu não deixaria dinheiro na mesa, não. Eu vou para cima daquele outro, sem problema nenhum,
mas primeiro eu não perco também o cliente do que paga minhas contas ali. Eu acho que isso é muito um modelo de PDI, né? Depois que você está se consolidando, você acaba desenvolvendo novos negócios, mas, de novo, se ela já está tão clara como fazer, você já conseguiu fazer um funil de vendas, definir um tipo de cliente a ser atingido, está na hora de você ter equipe para fazer tua rotina, para fazer tua operação, para fazer aquilo ganhar escala, né? Daquele modelo. E aí, nada melhor do que você olhar com um olhar estratégico que pode ser feito, mas já pensando em escalar. Espero ter ajudado um pouco, até porque eu acho que isso é um equilíbrio, é um formato e tem que entender, mas se você criar um projeto, talvez a maneira mais teórica de falar isso, cria um projeto para esse novo modelo, começa a identificar quanto de energia você está gastando ele, mas mesmo que o projeto às vezes fique um pouco obscuro, eu não deixaria de testar, de ir para cima. Perfeito, beleza, Laine? então. Só lembrando também, Paulo, deixando um recado já para todos, que no dia, nós teremos nossa próxima live, no dia 18/8, continuação das lives, e depois aí no dia 24/8. Perfeito. Aí fica já o convite. Eu acho que nessas próximas lives vão ficar muito claro também o que a gente está evoluindo, o que a gente vai trazer de novidades para vocês aí. Tem uma pergunta agora do Evan. Qual a melhor forma de divulgar um produto que não pode ser muito exposto por ser fácil de ser copiado, mas precisa ser divulgado para o cliente conhecer e ter a necessidade de comprar? Vamos lá, Evan. Se esse teu produto ele não pode ser exposto porque é muito fácil de ser copiado, essa já é uma fragilidade do produto. Mas, às vezes, veja o que vem com ele, porque mesmo o produto sendo fácil de ser copiado, aí o Wagner tem especialidade nisso aí também, ele já vai falar da propriedade intelectual. Primeira coisa, eu não faria sem registro, exatamente. Eu acho que é por isso que você faz o registro do produto. E aí, algum acordo, alguma parceria com alguns clientes para ser pré-teste em cima disso, mas eu não deixaria de expor alguns clientes, desde que isso esteja muito bem acordado, né? E tem que verificar o quão frágil é essa exposição aí também, né? Porque para ver o quanto de energia sua financeira vai ser colocado para proteger, para conseguir consolidar, né? Muitas vezes a gente tem um sonho de que o produto tem que estar perfeito para teste, né? E você precisa, na verdade, às vezes, de alguns clientes de confiança para ir testando isso. Perfeito, então. Aproveitando a chamada final aqui, o Dr. Luiz acabou de comunicar que a gente também vai ter uma live, provavelmente, com a dona Carmen, falando de inovação, que talvez vai te ajudar muito, Evan, nessa especialidade de criar produtos e conseguir colocar eles no mercado. Que a Prati tem esse know-how muito bem, e a dona Carmen domina essa área. Muito bom. Show? Show. Então, agradecemos mais uma vez pela presença de todos. Reforço o meu contato que ficou ali no chat, então podem me mandar mensagem, mandar e-mail, que eu vou estar respondendo todos. Eu que agradeço mais uma vez pela terceira, a atenção de todos, e fico à disposição para estar respondendo. Obrigado a todos os ouvintes, ao Dr. Luiz pela participação e todos os outros. De novo, hoje nós queremos criar um ambiente simples, real e de crescimento para todos. Uma boa noite a todos. Boa noite.